E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu queria falar dessa autora aqui que talvez você ainda não conheça. Ela se chama Bell Hooks e eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, Erguer a Voz, Pensar como Feminista, Pensar como Negra. É um livro publicado pela editora Elefante, um livro lindíssimo, com bordas arredondadas, com esse projeto gráfico bonito, com um miolo bastante bonito também, com uso de cores e naturalmente um excelente livro, né? Um livro de uma autora norte-americana extremamente importante e um livro extremamente gostoso de ser lido, e eu vou contar daqui a pouquinho toda essa história para você. Então eu quero falar hoje sobre a escrita acadêmica e ao mesmo tempo engajada de Bell Hooks. Mas antes de falar sobre isso, eu quero te lembrar, se você ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueça de se inscrever. E ao final do vídeo, se tiver gostado dele, não esquece de deixar o seu like. E se quiser deixar suas impressões, as suas opiniões, faça isso naturalmente com bastante respeito e delicadeza, mas eu terei prazer em ler, em ouvir ou ver as suas observações, e se for necessário responder, eu vou responder a alguma eventual pergunta que você fizer, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Quem é Bell Hooks? É uma professora universitária, uma mulher negra, feminista e, naturalmente, combatente do racismo. Ela milita tanto quanto contra o machismo, quanto contra o racismo. Ou, se você quiser, utilizando a linguagem que tem sido bastante usada agora por estudiosos e estudiosas nessa área, ela trabalha com as interseccionalidades. A gente chama de interseccionalidade quando pelo menos dois fatores funcionam em sintonia para produzir injustiça, para produzir opressão sobre a vida das pessoas. Ok? No caso, naturalmente, aqui estamos falando do machismo e do racismo como elementos que cooperam para oprimir mulheres negras. Então vamos lá, eu vou destacar alguns aspectos deste livro, alguns aspectos da Bell Hooks. Não dá para falar de tudo, o livro é extremamente lindo, escrito numa prosa poética, maravilhosamente bem escrito e interessantíssimo. Então eu vou pensar algumas ideias aqui, quem sabe em outro momento eu volte a falar de Bell Hooks. Então primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é isso. Ela é autora de uma linguagem acadêmica e, ao mesmo tempo, ela é militante. Ou seja, ela produz um texto com rigor acadêmico, mas ao mesmo tempo um texto cuja proposta é a transformação da realidade. Então, quando a gente está falando de militância, a gente está falando de pessoas que estão lutando para transformar uma determinada realidade. Quando estamos falando de pesquisa acadêmica, estamos falando de pessoas que estudam, que pesquisam, comparam fontes, que analisam dados sobre a realidade, dados empíricos, dados estatísticos, né? E, naturalmente, utilizam esses dados para trazer um retrato da realidade, para poder identificar o que nessa realidade precisa ser transformado. Eu estou enfatizando isso porque, via de regra, o mundo acadêmico às vezes adota uma postura bastante conservadora, no sentido de achar que a análise acadêmica é um fenômeno que se preocupa somente com a apresentação de dados e não deve militar pela transformação da realidade, né? E a Bell Hooks enfrenta esse tipo de crítica exatamente porque ela é muito comprometida com a causa acerca da qual ela pesquisa, e ela muitas vezes utiliza uma linguagem em primeira pessoa, utiliza muitas vezes, né, se posiciona muito no texto, né, e às vezes ela mesma diz no texto dela que ela é criticada por colegas da academia por não ser suficientemente rigorosa. Isso porque a academia entende rigor como você se distanciar daquilo que você pesquisa. Essa é uma discussão de caráter ético bastante importante, né? Seria esse distanciamento fundamental, importante,
ou ele seria uma forma de omissão de caráter ético, né? Quer dizer, se você percebe que é uma realidade injusta, mesmo sendo um acadêmico, um estudioso, uma estudiosa, um pesquisador, uma pesquisadora, você deve simplesmente colocar os dados frios sobre a mesa e simplesmente mencionar esses dados? Ou é lícito que você se posicione acerca desses dados? A academia debate bastante isso hoje e tende quase sempre a criticar quem se posiciona. O fato é o seguinte: a Bell Hooks é uma exímia escritora. Ela é autora de uma prosa poética e isso facilita o acesso ao texto dela. Porque esse é um outro problema que a gente enfrenta na academia, né? Se você cria uma linguagem muito técnica, o leigo não consegue entender o que você diz. Mas se você está interessado em transformar a realidade, você precisa se comunicar com as pessoas de forma geral, não apenas com as pessoas da academia. E a proposta da Bell Hooks é não só produzir pesquisa, mas transformar a realidade. Por isso ela também utiliza uma linguagem linda e ao mesmo tempo compreensível, né? Por isso então ela tem sido discriminada às vezes na academia. Em que está baseada a convicção dela, né? Ela está convicta de que a academia e militância são duas faces da mesma moeda, certo? Para ela não são duas coisas distintas, então ela não vê incoerência, né? Pelo contrário, ela percebe que é necessário que essas coisas estejam em sintonia, pesquisa e militância, pesquisa e luta para a transformação da realidade. Ela vê como dois elementos que estão indissociados e eu naturalmente concordo com isso, né? Tanto é que eu defendo naturalmente uma escrita acadêmica, ao mesmo tempo rigorosa em termos de pesquisa, mas acessível à maior parte possível de pessoas e por isso eu me inspiro muito, né? Olho o texto de Bell Hooks e fico muito inspirado. Outra coisa que aparece bastante no texto dela é que os testemunhos pessoais dela, os relatos pessoais, quebram a frieza de um texto acadêmico que normalmente tem, né? O texto acadêmico, normalmente se prescreve que através do texto acadêmico você narra em terceira pessoa com distanciamento. Não só Bell Hooks, mas alguns outros autores, né? E eu tenho gravado sobre eles, né? Autores e autores, tenho gravado aqui no canal. Eu estou muito interessado nessas pessoas que estão escrevendo em primeira pessoa, estão intercalando terceira pessoa e primeira, estão intercalando análise dos fatos, dos fenômenos com testemunho pessoal. Além naturalmente disso, dá uma autoridade, porque essa pessoa está engajada, está comprometida com esse fenômeno que analisa, ao mesmo tempo quebra essa frieza da escrita acadêmica e torna o texto mais interessante para quem está lendo, né? Então eu também gosto muito desse aspecto e acho que esse é um aspecto que deve ser naturalmente enfatizado pelas pessoas. Ou seja, ela está preocupada com a criação de teorias acessíveis, né? Quer dizer, a ideia é: devemos falar de coisas complexas e difíceis da forma mais clara e acessível possível. Lógico que nem todo mundo vai gostar, nem todo mundo vai se interessar em entender o que estamos dizendo, mas se a pessoa estiver interessada naquilo que estamos dizendo, é fundamental que o nosso texto, a nossa fala seja acessível para a maior parte das pessoas. Ela tem uma afirmação aqui nesse texto que é extremamente provocadora e interessante quando ela diz: o pessoal é político. Então essa ideia de que da própria academia, de que devemos negar a pessoalidade, porque a pessoalidade é um obstáculo ao conhecimento verdadeiro, puro, né? Eu acho que isso é um resquício, é uma persistência do positivismo sobre a academia. Mesmo professores e professoras que não se auto-identificam como positivistas ainda trazem esse ranço positivista, né? Tentam separar a vida pessoal do político, mas é legal isso, né? A pessoalidade, a minha experiência pessoal, o modo como a opressão, o modo como se a gente quiser em linguagem Foucaultiana, o modo como o poder me atinge no nível da subjetividade é uma extensão da política, né? E se a gente vai lutar contra as malhas do poder, a gente não vai lutar apenas no nível externo, apenas no nível macroestrutural. A gente vai lutar inclusive no nível
da subjetividade. Por isso é fundamental que a gente tenha consciência de que o pessoal é político e se a gente vai lutar contra as injustiças, a gente deve lutar inclusive com as injustiças que estão introjetadas, estão normatizando a nossa subjetividade. Um outro aspecto que eu destacaria tem a ver com a questão da microfísica do poder e as interseccionalidades. Quer dizer, ela está dizendo o seguinte, nesse sentido ela me parece bastante Foucaultiana, ou seja, ela me parece uma seguidora da filosofia do Foucault, não sei se de forma intencional ou não, mas ela trabalha com essa ideia de que todos nós estamos dentro do poder, ou seja, todos nós estamos envoltos ao poder. E se quiser, todos nós estamos normatizados pelo poder. Quando a gente fala, por exemplo, de racismo, antes de que eu, como sujeito, seja um sujeito racista, existe um racismo estrutural. E eu me torno racista em função do racismo estrutural. Então, quando nós lutamos contra o racismo que está na subjetividade e lutamos também contra o racismo que está fora da subjetividade, né? Então, o racismo está funcionando em todos os níveis. Agora, é interessante porque a nossa subjetividade ela é normatizada pelo racismo, normatizada pelo machismo, normatizada por diversas formas de preconceito, né? É normatizada pela homofobia, é normatizada talvez por infinitas formas de preconceito. Algumas delas a gente se conscientiza e tem alguma possibilidade de lutar contra ela, e algumas outras a gente não se conscientiza. Então, ela, por exemplo, que trabalha com a questão do machismo e do racismo, então ela diz, bom, tudo bem, existem as mulheres negras, por exemplo. O modo como o machismo funciona entre mulheres negras não é igual ao modo como o machismo funciona em relação às mulheres brancas, porque as mulheres brancas ainda têm algum privilégio que é o privilégio da branquitude, pelo menos nas nossas sociedades ocidentais contemporâneas, né? E mesmo quando se trata, por exemplo, de homens negros que são alvo do racismo, eventualmente esses homens negros podem ser homens machistas, né? E ela mesma relata que ela, como mulher, foi vítima de violência doméstica, né? Então, e ela era casada com um homem negro. Ou ela começa então a mapear isso, né? Então não é só o machismo dos homens negros, eventualmente, mas ela narra, por exemplo, ao longo do livro, a homofobia de pessoas da família, ou de pessoas da comunidade negra, né? E ela diz, inclusive, que algumas pessoas chegam a lamentar, né? E dizer para ela que lamentam que ela seja uma mulher negra, mas que ela não fosse uma mulher negra e lésbica, né? Quer dizer, por que lamentar que ela devesse ser lésbica? As pessoas são o que elas são e se há injustiça no modo de ser, a gente deve lutar contra essas injustiças, né? Do lugar onde a gente está. Bom, uma outra curiosidade sobre Bell Hooks é que ela se inspira bastante em Paulo Freire, o educador brasileiro, né? Esse educador que tem certamente muito mais importância no exterior do que aqui no nosso Brasil, sobretudo nos últimos tempos, né? Ele tem sido bastante criticado, ele que vem há muitas décadas sendo reverenciado no mundo da educação, seja no Brasil, mas sobretudo no exterior, né? Um educador muito importante, um educador que tem exercido um impacto muito grande sobre muitos intelectuais, desde os anos 60 até a atualidade. Eu, por exemplo, nos anos 80, quando estava fazendo graduação, eu tomei conhecimento do pensamento de Paulo Freire por intermédio de uma professora norte-americana que eu tinha, que era uma grande admiradora da pedagogia crítica de Paulo Freire, e ela havia estudado Paulo Freire nos Estados Unidos antes de chegar aqui no Brasil para trabalhar como professora. E eu naturalmente fiquei bastante admirado, porque eu era bastante jovem na época, nunca tinha ouvido falar de Paulo Freire, e fiquei admirado de ver que uma professora estrangeira conhecesse um autor que eu, como brasileiro, não conhecia, né? E de saber da importância dele, né? Que ele era estudado na academia norte-americana. E a Bell Hooks, que é uma autora contemporânea,
é uma admiradora de Paulo Freire, né? Então, ela vai trazer para o texto dela a ideia de uma educação alicerçada na realidade social, que era um preceito presente na pedagogia de Paulo Freire. Toda educação deve partir da realidade social, política, econômica do educando. A educação deve servir para transformar a realidade, quer dizer, a gente não apenas é educado, mas a gente é educado para lutar contra as injustiças, né? Nós recebemos uma formação crítica, ou seja, recebemos critérios para poder avaliar as coisas, para não simplesmente ficar seguindo, não simplesmente se transformar uma ovelhinha de rebanho, né, que vê para que lado vai o rebanho e vai seguindo, mas desenvolver uma certa autonomia de pensamento. E a gente só adquire autonomia quando a gente tem critério para avaliar as coisas, né? Uma outra coisa presente no Paulo Freire, que é a ideia de uma leitura do mundo e dos textos. A gente aprende a ler os textos a partir da leitura que a gente tem do mundo, a partir da percepção que a gente tem do mundo. E a leitura, então o Paulo Freire trabalhava com alfabetização, né? Ele trabalhava com o léxico do cotidiano dessas pessoas. Antes dessas pessoas aprenderem a ler o texto escrito, elas tinham um vocabulário, né, que era típico daquele grupo. E Paulo Freire naturalmente fazia uma pesquisa do universo vocabular dessas pessoas para poder alfabetizá-las a partir desse universo vocabular, naturalmente dimensionando politicamente esse universo vocabular. E naturalmente uma coisa que aparece muito no texto da Bell Hooks e que certamente é de inspiração também em Paulo Freire é o fato, a indignação dela de que os seus alunos e alunas têm medo de falar, né? Eu me lembro de Paulo Freire narrando uma situação em que ele chegava diante dos seus alunos e alunas e sentava e havia um grande silêncio e os alunos não falavam nada e ficavam esperando que ele falasse porque ele era o professor, né? E aí então ele começou a discutir: por que então eu sou professor? O que permitiu que eu chegasse à condição de professor? Por que vocês não são professores e professoras? Porque vocês ainda não são, porque vocês ainda não tiveram acesso a esse privilégio. E a Bell Hooks também discute bastante isso, dizendo que os seus alunos e alunas têm muito medo de falar, e discute bastante esse medo de falar. E eu também tenho, como professor universitário, eu fico bastante indignado com o fato de que os alunos falem muito pouco, e muitas vezes eles são, inclusive na própria academia, desencorajados a falar, sob o pretexto de que eles não têm nada para dizer, que eles estão ali para aprender eventualmente, né? Eu não sei se o que nosso sistema escolar, de forma geral, está fazendo com as pessoas, mas eu imagino que uma educação deveria encorajar as pessoas, né, a se expressarem, a erguerem a sua voz, né, que é o título desse livro, né, a falarem o que tem para falar, a se posicionarem em relação ao mundo. Bom, e aqui vem naturalmente o último tópico que eu gostaria de abordar, que é a questão de erguer a voz e se insurgir contra as injustiças, né? Ou, se você quiser, insurgir-se contra a fala submissa, né? Naturalmente eu não estou falando de indelicadeza, eu não estou falando de violência verbal, eu estou falando de você não aceitar esse lugar de passividade. Eu estou falando dessa ideia da gente se posicionar em relação ao mundo, se posicionar contra as formas de preconceito, se posicionar contra o machismo, se posicionar contra o racismo, se posicionar contra a homofobia, né? Ou, se a gente quiser, ter ousadia no falar, ter ousadia no amor, adotar a ação não violenta, né? Quando eu estou falando de ousadia, quando eu estou falando de erguer a voz, não é erguer a voz para agredir o outro, né? As pessoas estão achando hoje em dia que o que elas têm que fazer é agredir umas às outras, né? Mas na verdade, erguer a voz é saber argumentar, saber discordar, inclusive discordar com delicadeza, discordar de forma amorosa. Então a veemência não vem no tom de voz, a veemência vem na luta contra a injustiça. O que a gente deveria atacar? As pessoas? Não, a gente deveria atacar as injustiças, né? Aquilo que faz com que as injustiças continuem se perpetuando entre nós. Ela fala uma coisa que eu gosto muito, né? Que é ter coragem de não agradar o público, talvez às vezes a coragem de não agradar
a academia, quer dizer, a gente não ficar simplesmente dizendo o que as pessoas querem ouvir, né? Não ficar bajulando as pessoas. Às vezes é necessário dizer coisas que as pessoas não vão gostar. Às vezes é necessário assumir posicionamentos que as pessoas não vão gostar. E é necessário ter coragem para fazer isso, porque não é confortável se opor às pessoas, não é confortável ter pessoas se opondo a nós. Mas quando nós começamos a nos posicionar, isso começa a acontecer e a gente precisa naturalmente ter coragem para enfrentar isso. Ela diz que inclusive alguns negros e negras começam a se adaptar aos padrões, começam a se conformar aos padrões brancos, inclusive. Ou brancos que acham que há injustiça contra os negros, que se calam exatamente para não ter problemas, né? Vão se conformando. Então, o ser humano tende a se conformar, tende a se acomodar, tende a procurar um lugar tranquilo, né? Mas infelizmente há muita injustiça acontecendo no mundo contemporâneo e nós não podemos simplesmente ficar calados diante disso tudo, e talvez nós possamos encontrar inspiração em mulheres fortes que lutam contra as injustiças, como Bell Hooks. Eu espero que ela tenha inspirado você, e se você tiver a oportunidade de ler esse livro, eu espero que você fique tão inspirado quanto eu, tá bom? Eu espero você no próximo vídeo. Um abraço e até lá!